falar sobre a entrega do projeto de regulamentação da reforma tributária feita nesta quarta-feira pelo ministro Fernando Haddad ao Congresso Nacional. Repórter André Anelli, como se deu a entrega desse texto ao parlamento? André. Pois é, Tiago, como a gente destacou mais no início aqui do Jornal Jovem Pan, o ministro Fernando Haddad foi recebido lá na Câmara dos Deputados, onde ele deu alguns detalhes a respeito da regulamentação da reforma tributária proposta aqui pelo governo e que agora vai ser apreciada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, o conjunto de medidas se baseia em não provocar mais de um pagamento de imposto sobre o mesmo produto, o que representaria o fim da chamada cumulatividade. Os investimentos no Brasil serão desonerados, que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar impostos, o que encarece os nossos produtos no mercado internacional. Um dos vários pontos que precisam ser definidos com essa regulamentação apresentada pelo governo é o valor do imposto sobre o valor agregado, o IVA, que vai substituir vários outros tributos que existem atualmente. Segundo o secretário da Reforma Tributária, Bernard Api, esse valor deve ficar em torno de 26%. A estimativa é muito próxima do que tinha antes, com o desenho do projeto de lei, ficaria entre 25,7 e 27,3, com uma média de 26,5. Eu diria que a referência é a média e, como disse o ministro, a expectativa é que seja ainda menor por conta do efeito de 25,7 a 27,3, a média é 26,5. Esse é o ponto. As outras perguntas vão ser na coletiva de amanhã. E agora, há pouco, a Fazenda divulgou o texto entregue ao Congresso. Um dos trechos estabelece que vão ter direito ao chamado cashback, ou seja, a devolução dos pagamentos de impostos às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo integradas no Cadastro Único das Políticas Sociais, o CadÚnico. A devolução desses impostos só não deve acontecer em relação aos produtos que estão sujeitos ao imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado, como é o caso do cigarro e também de bebidas alcoólicas. Como disse agora há pouco Bernard Api, secretário extraordinário então da Reforma Tributária, uma coletiva de imprensa vai ser realizada amanhã no Ministério da Fazenda para detalhar todos esses pontos que foram divulgados hoje dessa regulamentação. Tiago. O Jovem Pan estará acompanhando. Agora, André, mudando de assunto, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no STF para questionar a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos dos municípios e de 17 setores da economia até 2027. Agora, qual é o argumento do governo, hein? Olha, Tiago, no entendimento da AGU, a Advocacia Geral da União, representando então o governo, a desoneração da folha de pagamento foi prorrogada até 2027 pelo Congresso, sem estabelecer o impacto financeiro da renúncia fiscal. O recurso ao STF é assinado pelo presidente Lula e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. Nesse documento, o governo argumenta que a medida pode representar irresponsabilidade fiscal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, negou que a desoneração seja inconstitucional. Quem tem que responder sobre isso é justamente o Executivo. Tem entendimentos e entendimentos a respeito dessas matérias, né? Mas faz parte do processo. O judiciário ele age quando ele é provocado. Eu falava isso numa entrevista esses dias. ADI e recursos para o Supremo tem que ser observados como tal. E o Supremo falará a respeito dos temas que foram ali levados para a discussão.
Essa ação apresentada pela AGU ao STF também contesta a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que invalidou o trecho da medida provisória, a MP que derrubou a desoneração previdenciária para pequenas e médias prefeituras. O governo federal tem tentado, então, retomar a reoneração, a cobrança de impostos previdenciários por parte dessas prefeituras de até 156 mil habitantes, porque é uma das medidas também previstas para atingir o chamado superávit fiscal nas contas públicas. Tiago. É isso, a discussão ainda sobre a folha de pagamento. André Anelli, bom trabalho para você em Brasília. Bom, Dora Kramer, falando sobre ainda a reforma tributária, a gente tem alguma ideia de que as primeiras medidas dessa reforma já vão começar a ser sentidas pela população em 2026, que é um ano eleitoral. Eu sei que é muito longe ainda, mas será que pode ter algum impacto econômico que ajude numa reeleição ou um futuro candidato à presidência da República do partido atual que está no governo? Olha, primeiro isso precisa sair do papel, tá certo? E depois começar a ter um impacto efetivo. Claro que se for positivo, pode ter sim um impacto positivo mas não só para o governo, tá certo? Mas também para o Congresso, porque esse é um projeto cujo protagonismo é compartilhado, Poder Executivo e Poder Legislativo. Queria só falar um pouquinho dessa questão da desoneração. Claro. Vai ter um atrito aí à vista, né? Porque o governo, quando recorre ao Supremo, mostra que não quer ceder nessa questão. E o Congresso, como já ficou demonstrado com a derrubada de parte da MP, com a prorrogação da desoneração, com a extensão para as prefeituras, também não quer abrir mão. Então, nesse momento que a gente falava agora há pouco de pacificação em torno da reforma tributária, teremos à vista aí um novo atrito.